Bom, como sabem, eu sou o Giovanni do Departamento Técnico da Visiotech, pertenço à equipe portuguesa e nós vamos dar inicialização a essa formação Ajax destinado a pontos mais técnicos, pontos avançados, ok? Vamos dar inicialização. Bom, muito bem, como os senhores sabem, o sistema Ajax ele é um sistema de intrusão wireless, um sistema sem fio, e onde nós temos, dependendo do hub que for instalado, temos 3 modelos, existem 3 modelos no mercado, nós temos uma capacidade de acessórios, temos uma limitação de acessórios, certo? De detectores. E agora, há pouco tempo, houve uma atualização de firmware muito importante, e essa atualização de firmware nos dá uma forma de trabalhar com esse equipamento um passo a mais do que o próprio um sistema de intrusão. Vamos conseguir fazer muita automatização, vamos conseguir criar, configurar cenários onde nos vai possibilitar conectar sirenas cabladas de outros fabricantes, onde vamos poder fazer várias formas de ampliar o funcionamento do sistema, tá ok? Então, basicamente, ele é um sistema sem fio. Muitos clientes me perguntam se essa comunicação sem fio se é apenas com os dispositivos ou com câmeras IPs também, tá? Então eu já vou explicar aqui no início. O funcionamento sem fio do sistema Ajax é a comunicação entre o Ajax e os seus dispositivos, tá ok? Os acessórios do próprio fabricante. Essa é a comunicação sem fio. O sistema Ajax não comunica via wireless com as câmeras IPs. Isso já é outra coisa totalmente à parte, mas eu já deixo essa informação agora porque é algo que perguntam muito, tá bem? Já tá ok. É que tínhamos 2 sistemas de entrada de áudio, tá bem? Perfeito. Então eu vou voltar um pouco, vou comentar novamente. Vamos repassar essa informação. É que muitos clientes perguntavam a nós, tiveram a perguntar nos últimos meses se a integração da Ajax com as câmeras se poderiam integrar com câmeras IP Wi-Fi. Sim, não há nenhum problema. Porém, a comunicação da Ajax com essas câmeras não haverá nenhuma comunicação diretamente Wi-Fi, ok? A comunicação da Ajax, a comunicação sem fio, é diretamente com os dispositivos, com os acessórios da Ajax. É uma comunicação via rádio, com um protocolo Euler, que é o protocolo de comunicação da Ajax. Não tem nada a ver com a comunicação Wi-Fi diretamente com as câmeras IPs, tá? Então não devemos confundir isso. Apenas para comentar que a integração de uma câmera IP vai ser feita por TCP/IP, não importa se ela está conectada via internet ou se está conectada via wireless com o router, tá ok? Tá? Então, esse protocolo via rádio da Ajax é o Euler e é um dos protocolos de comunicação a rádio que tem o maior alcance no mercado em campo aberto. Então, nós podemos chegar em condições excelentes até 2.000 metros de distância de comunicação. Isso está testado pelo fabricante, tá? Lembramos que tem que ser em campo aberto para chegar a essas distâncias excelentes. As supervisões nós podemos fazer e configurar os dispositivos que façam essa supervisão constante com cada equipamento desde 12 segundos. É algo realmente para determinadas situações, determinados lugares onde devemos fazer essa comunicação constante, é um equipamento excelente. Temos também o tema da anti-inibição. A Ajax ela consegue detectar quando existe um equipamento que está tentar atenuar o sinal, está tentar impedir essa comunicação da Ajax com os dispositivos. Então, ela é capaz de detectar essa tentativa de sabotagem e ela atua modificando, alterando a sua frequência de comunicação e nesse intervalo de tempo o sistema consegue fazer uma notificação
para indicar que estão a tentar fazer uma sabotagem. Tá? Evidentemente, dependendo do tipo de anti-inibidor que utilizarem no mercado, é complicado, mas a Ajax ela consegue mudar a frequência rapidamente para notificar que estão a tentar fazer uma sabotagem. Alguns equipamentos da Ajax conseguem ter uma duração de bateria de até 7 anos. Depende muito do tempo de supervisão e a distância que nós temos desse acessório com a central, tá ok? Mas há alguns dispositivos que a longevidade da bateria pode chegar até 7 anos. O protocolo de comunicação, ele é bidirecional e o sistema Ajax utiliza o Jeweler, que é o sistema de comunicação entre hub e os magnéticos, os detectores de movimento. Cada acessório funciona com essa comunicação Jeweler. Temos esse salto de frequência e os eventos todos estão encriptados. Já nós temos um novo protocolo de comunicação que é o WINGS, que é o protocolo que se utiliza para a comunicação do PIRCam, tá ok? O fabricante teve que desenvolver outro protocolo de comunicação e esse protocolo é para o envio de imagens. Tem uma antena especial dedicada a esse protocolo para não afetar a comunicação do outro protocolo e essa entrega de eventos é garantida com o protocolo WINGS, tá ok? Vamos comentar mais à frente sobre o funcionamento desse protocolo WINGS, como que ele funciona, e justamente é um protocolo especial para a comunicação do PIRCam, ok? Todos os senhores já sabem que a Ajax tem um certificado de grau 2, tá? Em cumprimento com a norma, com a normativa 501/31. Então nós temos um equipamento de fiabilidade, funcionamento correto, conseguimos, temos o tema da antissabotagem, ela é capaz de resistir e avisar, é uma rapidez muito impressionante em questão de uma resposta, tá? De intrusão, e nós conseguimos aqui de várias formas criar uma barreira contra ações externas. Nós temos até 4 vias de comunicação no hub, dependendo do hub em que nós fizermos a instalação a um cliente. É claro que dependendo da instalação que formos fazer, não vamos utilizar um hub com 4 vias, podemos utilizar um hub de 2 vias. Então aqui nós temos 3 hubs diferentes. O primeiro hub é o Ajax Hub, que é o primeiro hub que saiu há alguns anos, já tem mais de 3 anos. Esse hub nós temos comunicação Ethernet e temos uma comunicação GPRS, ok? Apenas um slot para um cartão de comunicação de telemóvel. Assim, esse hub consegue fazer a comunicação ou por uma via ou por outra, certo? O Hub Plus, nós já temos as 4 vias. Conseguimos conectar o hub via Ethernet, ou o cabo de rede, ok? Temos a via Wi-Fi também. Conseguimos conectar o hub a um router e não precisamos do cabo, certo? E essa comunicação do hub com o router já será via sinal Wi-Fi. E temos a opção de fazer a comunicação também com os módulos de cartões GSM. Nesse ponto, o Hub Plus ele faz a comunicação em 3G ou 2G. Tá, ok? Então, se nós tivermos um ponto em que o sinal 3G não é suficiente, o Hub ele é capaz de comutar e utilizar a comunicação 2G do cartão. Então, para esse ponto, sem contar que nós temos 2 slots para cartões. Conseguimos colocar 2 cartões de companhias diferentes. Por se houver problema com uma comunicação de uma companhia, temos acesso a outra. Logo no Hub 2, temos a opção de conectá-lo com Ethernet, com o cabo UTP, ou com os cartões, nesse ponto também 2G. Temos 2 slots para utilizar 2 cartões também, certo? Em questão do posicionamento no mercado, o sistema de alarme, o Ajax é o sistema de alarme profissional mais econômico do mercado e o mais fiável hoje em dia. Tá? Os senhores sabem que já
o sistema Ajax já foi vencedor e já ganhou diversos prêmios a nível europeu como o melhor sistema de intrusão do mercado, sistema inovador, e é um sistema que devemos aproveitar todas as suas características. O cérebro do sistema é o protocolo de URA que funciona na frequência 868, tá? E temos essas múltiplas vias de comunicação com o cloud, com a nuvem do fabricante, para enviar essa notificação instantânea, digamos assim, ao nosso cliente final, para indicar se há algum determinado problema com se houve uma intrusão, se houve algum dispositivo que ficou sem bateria, se perdemos a comunicação. Então ele tem essa rápida supervisão com os dispositivos a 12 segundos. Tá? Então o cérebro do sistema é o nosso hub com essa tecnologia com um protocolo de comunicação. Ainda podemos comentar que o hub, estamos a falar do hub, a primeira versão, ele tem uma bateria que pode chegar a durar até 15 horas, conseguimos conectar, essa informação é muito importante, conseguimos conectar até 100 dispositivos, 100 acessórios, tá ok? 50 utilizadores no máximo, os que vão ter acesso à central, e as atualizações do firmware são automáticas, se nós habilitarmos a opção. Isso é muito importante, que tem que estar habilitado, e nós conseguimos fazer a integração de até 10 câmeras IPs ao hub. Logo vamos falar sobre as câmeras IPs também. Nós temos o Hub Plus. O Hub Plus é o que conseguimos ter 4 vias de comunicação, tá? Essas 4 vias de comunicação servem tanto para fazer a comunicação com o cloud do fabricante, que dá as notificações ao telemóvel do cliente, ou com a CRA, tá ok? As baterias, tem uma bateria autônoma que, em caso de queda da energia, eletricidade, o hub ficou sem alimentação, conseguimos ter até uma autonomia de 15 horas. O importante é isso agora, nós temos 50 dispositivos a mais para poder adicionar nesse nosso painel. Se houver uma instalação muito grande, agora vamos poder optar por realizar instalações grandes com esse equipamento. Já vamos comentar aos senhores como. Nós podemos adicionar até 150 dispositivos. Conseguimos ter até 99 utilizadores, certo? E conseguimos fazer atualizações também automáticas, desde que a opção esteja marcada corretamente, ativada, e conseguimos adicionar até 50 câmeras IPs. Vamos prosseguir. Aqui nós fizemos uma comparativa sobre o Hub e o Hub Plus, onde o Hub nós temos as 2 vias de comunicação contra 4 vias de comunicação do Hub Plus. 100 dispositivos contra 150 dispositivos do Hub Plus. 50 utilizadores a 99 utilizadores do Hub Plus. 9 grupos. Esses grupos nós poderíamos chamar de zonas, tá ok? Zonas que seriam em outros fabricantes chamam de zonas. A Ajax, para nesse ponto, ela prefere chamar de grupo. O Hub Plus conseguimos ter 25 grupos, tá ok? 10 câmeras IPs, 50 câmeras IPs, 15 horas de bateria, 15 horas de bateria. Então o Hub Plus podemos ver claramente que é um equipamento muito mais potente. Então, dependendo da necessidade do cliente, podemos optar pelo Hub Plus, certo? E agora existe um novo dispositivo que é o Hub 2. O Hub 2, temos uma bateria que conseguimos ter até 1 hora a mais de autonomia, 16 horas, 100 dispositivos, 50 utilizadores, 25 câmeras IPs, atualizações automáticas também e 2 vias de comunicação. Qual que é a diferença do Hub 2, Giovanni? O Hub 2 é o que devemos utilizar quando queremos fazer a instalação do PIRCam. Temos que utilizar o Hub 2 porque o hardware dele é mais potente e é ele que tem a opção de fazer a comunicação com o protocolo WINX, com o PIRCam, para poder receber as imagens. Tá? Funções avançadas. Ainda temos a questão da Ajax consegue, se o telemóvel dermos acesso à aplicação da Ajax, tiver acesso à nossa localização GPS, o ponto exato, o sistema consegue nos indicar, quando nós estamos nos aproximar da central, ele nos lembra, né? Vai fazer um lembrete, recordar que temos que armar ou desarmar, certo? Se o sistema estiver desarmado e nós estamos
a nos distanciar do ponto onde está instalado o hub, automaticamente vamos receber uma notificação no telemóvel, lembrando que estamos nos distanciando daquele ponto onde está instalado a nossa central, e o fabricante nesse ponto apenas nos lembra, olha, temos que armar o sistema. É apenas uma questão para ajudar, certo? Temos também o envio do pânico com localização exata no smartphone, certo? Com o smartphone, se fizermos o envio do pânico, as outras pessoas que estiverem com acesso à central conseguem receber uma notificação com um ponto exato onde a pessoa que enviou o pânico está localizado. Conseguimos também fazer a integração com as câmeras IPs, que é muito importante. Isso daqui é um ponto muito positivo e é um plus para esse equipamento. O Motion Cam, que é o PIRCam, conseguimos ter uma resolução de até 640 por 480 com as imagens, e conseguimos fazer série de imagens por detecção, até 5 imagens por cada detecção. Conseguimos ter até 5 imagens que nos formam um pequeno clipe de vídeo, ok? Temos o tamper de anti-sabotagem, alcance de detecção de 2 metros, ele é imune aos animais, pequenos animais de até 20 kg, e temos a opção também de fazer o ajuste de sensibilidade em até 3 níveis, certo? Esse equipamento era o que esse dispositivo acessório era o que nós estávamos a esperar até muito tempo, muitos clientes, então já temos disponível, e é esse o equipamento que nós temos, que é o Motion Cam, ok? O PIRCam. A partir do momento que ele detecta movimento, a câmera, nós através da aplicação do smartphone, do telemóvel, conseguimos modificar a resolução em até 3 resoluções diferentes. Em 640 por 480 conseguimos ter 3 imagens, se eu não me engano. São 3 imagens, ok? E logo nós temos a opção de recebemos essas imagens no telemóvel como notificação, certo? E nós temos a opção de fazer o download delas como imagem no telemóvel ou como um pequeno clipe de vídeo, certo? Existe uma pequena particularidade que, dependendo da resolução que nós escolhermos, certo? Que nós parametrizarmos na aplicação, essas imagens vão demorar de 5 a 15 segundos para aparecer no telemóvel, ok? Então, se nós tivermos selecionado a resolução de 640 por 480, pode demorar até 15 segundos em receber a imagem nas notificações do telemóvel. Na aplicação da JAX temos ali um campo das notificações, e ali onde nós recebemos as imagens, clicamos num dos logs e abre esse clipe de vídeo, conseguimos ter acesso às imagens, tá ok? A pessoa passa, faz a detecção, envia, recebemos no telemóvel, acessamos os logs e conseguimos ter esse pequeno clipe de vídeo do Motion Cam diretamente no telemóvel. E se os senhores repararem na parte superior, temos ali uma opção de fazer o download, fazemos a descarga, o download desse clipe de vídeo ou apenas imagens por separado, ok? Detector de movimento, o PIR, um PIR velométrico, tem um tamper de anti-sabotagem, alcance de detecção de 2 metros, mais ou menos as mesmas características que o PIRCam, tá? Porém, temos outros modelos, que é o Motion Protect Plus, que é um PIR volumétrico com micro-ondas combinado, e o Combi Protect, que é um PIR volumétrico também com um quebra-vidros. Ele tem um sensor microfônico e detecta quando há uma rotura de vidro, cristal, certo? E nós conseguimos fazer o ajuste dessas sensibilidades em até 3 níveis. O alcance, a distância desses equipamentos com o hub pode ser em até 1.700 metros em campo aberto. Sempre falamos essas distâncias em campo aberto, ok? Em ótimas condições, evidentemente. E as baterias podem durar até 7 anos, dependendo da forma que nós configurarmos o pooling com o hub. O alcance de 1.200 metros, se nós formos já para o Motion Protect Plus, e as baterias até 5 anos, evidentemente porque o Motion Protect Plus são 2 sensores e trabalham de 2 formas, com 2 formas diferentes, então a bateria dura um pouco menos, ok? O Combi Protect
que tem na parte de baixo aqui, os senhores podem ver que é um pequeno furo, e esse pequeno orifício é onde temos o sensor microfônico, tá? Então, desta forma, nós podemos instalar em um determinado local, ao invés de instalar 2 detectores, podemos fazer a instalação apenas dele, de 2 em 1. A bateria dura até 5 anos, e com esse sensor microfônico nós temos, ele consegue detectar desde baixa e alta frequência a rotura do cristal, ok? Detector de exterior, que é o Outdoor Protect da Jax, tem um duplo PIR, alcance de 1.200 metros, distância de comunicação com a central, possui a proteção IP54, tem uma tecnologia anti-masking, tamper de anti-sabotagem, é imune a animais, conseguimos fazer na parte traseira, conseguimos fazer e ajustar o nível de sensibilidade. Ele funciona com baterias desde 5 até 28 volts DC. E o alcance de detecção pode ser de 3 a 15 metros, dependendo da altura que nós fazemos a instalação. Tá? Ele possui uma tecnologia, a LISA, tá, ok? O fabricante chama LISA, é um algoritmo onde entre os 2 detectores ele consegue fazer uma análise inteligente espectro de uma imagem, de um corpo em movimento, e desta forma saber se realmente se é uma pessoa, se é um animal, se é um pássaro, para descartar falso positivo. Então a instalação é recomendada desde 0,8 metros de altura até 1,3 metros de altura. Tá? Se nós fizermos a instalação a 1,3 metros de altura, vamos obter a distância máxima de detecção, que são 15 metros. E aqui na parte de trás, onde está o número 1, onde nós conseguimos ajustar o nível de sensibilidade do detector. Ok? O detector de cortina, o Curtain Protect, temos esse alcance de 1.700 metros, detecção de até 11 metros de distância, é IP54, e ele faz uma abertura de 6 graus e 90 graus, horizontal e vertical, e a bateria dura até 4 anos. Tá bem? O detector de cortina pode ser instalado, podemos aproveitar para fazer a instalação em vários pontos, e também, digamos que é uma novidade, está há pouco tempo no mercado, e já temos a opção de trabalhar com um detector de cortina da Jax, tá, ok? E não utilizar detector de cortinas de outros fabricantes conectado com o transmitter. Tá? Logo vamos falar no transmitter. Os detectores de abertura de porta, eu gosto muito desses detectores porque na parte traseira desses detectores temos uma entrada livre de tensão que podemos conectar com um detector cablado de outro fabricante. Então podemos aproveitar os magnéticos para poder conectar a ele um detector de outro fabricante qualquer. Tá, ok? Possui tamper de anti-sabotagem, admite os sensores cablados de outros fabricantes. Eu gosto muito dessa particularidade. E também temos a opção de, quando formos fazer a instalação, se o marco da porta do cliente é um marco diferente e o cliente não gosta do imã, porque dentro, conjuntamente com o acessório, temos um pequeno imã, é evidente que a distância vai ser menor do pequeno com o grande imã. O grande imã, se eu não me engano, conseguimos até 2 centímetros de distância, podemos posicionar o imã com o detector, e o pequeno imã 1 centímetro de distância. Tá? Os sensores são independentes nesse ponto, tanto o sensor cablado exterior quanto o Door Protect. Tá bem? Esses detectores de abertura temos um alcance até 1.200 metros, a bateria 7 anos, tá? E o Door Protect Plus, que é outro detector com as mesmas características, a mesma carcaça, possui também outros detectores a mais, que é o detector de vibração e de inclinação em um só detector, ok? Então ele detecta vibração e inclinação. Se eu não me engano, o de inclinação, se houver uma variação em 5 graus de inclinação, ele já detecta. O de quebra-vidros é outro detector que também possui um contato, ele tem um contato para fazer a instalação de sensores cablados de outros fabricantes também pela parte de trás. Tá?
O alcance é de 1000 metros, em comunicação com a central, com o hub, bateria de 7 anos, também possui o tamper de anti-sabotagem, e o sensor microfônico é o mesmo que vai instalado lá no outro, no PID, no sensor de movimento, é o mesmo sensor no interior, tá ok? Por isso a vantagem de utilizar temos 2 detectores em apenas um com o Combi Protect. REX, repetidores sem fio. Era algo que foi lançado há pouco tempo, não há muito tempo que esse produto está no mercado, e dependendo do local onde fizermos a instalação da Ajax, podemos vir a ter problemas em questão com comunicação. Se, dependendo do material que foi utilizado na fabricação, na construção de uma parede, o tipo de isolante pode nos dificultar e não termos uma distância como nós gostaríamos, né? Uma distância tão elevada em condições não aptas para esse produto. Por isso que o fabricante lançou o REX, que na verdade é igual ao hub, evidentemente, a carcaça é igual, tá ok? E o que nós conseguimos fazer é duplicar o sinal. Conseguimos dobrar a distância de comunicação com o hub, e assim podemos fazer a instalação de uma forma nesses pontos onde nós não tínhamos a possibilidade de fazer a instalação porque não havia essa comunicação, podemos fazer a instalação do repetidor de sinal. Possui uma bateria autônoma de até 35 horas e temos uma grande vantagem, que é, se nós fizermos a instalação do hub, a primeira versão, nós conseguimos instalar apenas um repetidor, ok? E agora, com o Hub 2, conseguimos instalar até 5 repetidores. E com o Hub Plus também, 5 repetidores. Agora os senhores vão me perguntar, Giovanni, eu posso conectar um repetidor a outro? Não se pode. Todos os repetidores devem ir conectados diretamente ao hub, ok? Eu não posso vincular um repetidor a outro repetidor, certo? E desta forma conseguimos expandir a nossa instalação, fazermos uma instalação em campo aberto, como houve há pouco tempo um cliente questionou sobre a instalação em um colégio em Portugal, e era um espaço muito grande. Com os repetidores já conseguimos fazer instalações com essa magnitude, tá bem? Os detectores de fumo são detectores autônomos, não é necessário estar vinculado às Ajax para poder trabalhar, tá ok? Mas os detectores de fumo possuem um sensor fotoelétrico e termovelocimétrico. O que isso quer dizer, Giovanni? Que quando ele detecta, além do fumo, quando ele detecta uma elevação muito rápida na temperatura, ele também dá o aviso de alarme, tá? O alarme dele é de 85 decibéis, é bastante potente até. Ele é sensor, temos 2 versões do sensor esse daqui é o sensor de monóxido de carbono, como eu já comentei, funcionamento totalmente autônomo, e tem uma bateria principal para backup, ok? No momento que nós fazemos a instalação dos detectores de fumo conjuntamente com o sistema de intrusão da Ajax, certo? Porque ele pode trabalhar de forma autônoma, ele detecta o fumo, avisa, detecta o excesso de temperatura, ele avisa também. Quando nós fazemos a instalação dos detectores de fumo com a Ajax, nós conseguimos integrar. Imagine que nós temos um edifício de 4 andares ou 6 andares, em que cada andar temos uns 2 detectores de fumo. A partir do momento que eles são integrados no sistema de intrusão da Ajax, nós conseguimos vincular todos os detectores de fumo. Se algum deles detectarem um excesso na temperatura, uma elevação na temperatura, todos vão dar o aviso. Tá? E a distância dele, o alcance é de até 1.300 metros. E nós temos o Protect Plus, que não comentei do Protect Plus. Creio que o Protect Plus sim, a questão do monóxido de carbono já foi comentado. Os detectores de inundação, o Leaks Protect, eles possuem um contato de níquel que, ao detectar a presença de água, nós, por exemplo, podemos agora, com as novas opções de cenário da Ajax,
podemos integrar, criar um cenário em que, se o Leaks Protect detectar presença de água em um determinado local, podemos mandar um sinal para o relay ou o all switch, mas nesse caso imagino que com o relay vai ser o mais indicado, e podemos, por exemplo, cortar o contato de uma eletroválvula para poder fechar o registro de água. Tá? Vamos conseguir fazer toda uma série de automatização com o Leaks Protect e os outros dispositivos da Ajax. Não é necessário nenhuma instalação, ele tal qual nós temos, ele já podemos deixar em qualquer local, e ele também avisa quando já não há existência de água naquele determinado local onde houve uma pequena inundação ou a presença de água. Ok? 2 sirenes. Temos as sirenes para interior e para exterior, entre aspas. A sirene de interior possui um alcance de comunicação com o hub de até 2.000 metros. O alarme possui a potência de 81 até 105 decibélios a 1 metro de distância. Temos um LED, um pequenino LED na parte superior, onde avisa o armado e o desarmado, tá? E ela também conseguimos fazer e ajustar a intensidade do volume e a duração do alarme dentro da aplicação da Ajax no telemóvel. As baterias duram até 5 anos e ela possui um conector na parte traseira externo de 3 volts. Para que é isso, Giovanni? Para nós conectarmos, por exemplo, uns LEDs, algo em que cada vez que a central aplica, cada vez que a sirene de interior dá o aviso luminoso no LED na parte frontal, a parte traseira também dela dá essa voltagem de 3 volts. Então, por exemplo, se conectarmos uns LEDs, ela vai fazer com o conector externo vai fazer os 3 volts, ela vai dar os 3 volts, ok? Sirene exterior, muito cuidado, sirene exterior, porém ela possui uma proteção IP54, ela tem que estar instalada em um ponto onde não terá muito a presença de água, porque o grau de proteção é IP54. O alcance são de 2.000 metros, ela é muito mais potente do que a de interior, evidentemente, chegando até 113 decibélios. Também possui os LEDs de aviso de armado e desarmado, que é ao redor dela, todo nessa parte lateral, ela avisa luminosamente. A duração do alarme também é configurável, se eu não me engano, desde 3 segundos até 3 minutos, se não estou enganado. E conseguimos também ajustar o volume dela, tá? Em 3 níveis, baixo, médio e alto. O alto realmente é muito forte. Ela também possui, não comentei, mas ela também possui um sensor em que, ao estar conectada já, se girarmos e tentarmos retirar a sirene, ela também avisa, ela toca muito forte, tá, ok? O comando remoto é o típico comando para poder armar, desarmar a central, fazer o armado parcial. E também aqui nós temos o botão de pânico, na parte de baixo ali no ponto número 4, é o botão de pânico desse comando, tá bem? No qual pode ser desabilitado. Os senhores sabem que nós conseguimos fazer todas essas configurações que eu estou a dizer, tudo é no telemóvel, tá, ok? No telemóvel, com a aplicação da Ajax, conseguimos acessar as configurações do comando, e dentro das configurações do comando podemos desabilitar o botão de pânico do comando, tá, ok? E na minha opinião, esse é um dos produtos estrelas da Ajax, e muitos clientes não conhecem ou não têm a ideia do potencial que podemos explorar esse botão, o botão da Ajax. As funcionalidades que nós conseguimos aplicar são enormes, várias. Ele é um botão que, sim, envia o pânico, ok? E nós conseguimos configurar ele de outra forma, e ele passa a ser um controlo para podemos criar cenários com ele e podemos ativar qualquer outras coisas onde agora vamos fazer a explicação, mas podemos acender luzes, abrir portões, fechar todos os stores da nossa casa,
bloquear todas as portas apenas com um botãozinho, um botão pequenino. Conseguimos fazer a prevenção de pré-alarmes falsos. Conseguimos configurar ele para que ele trabalhe com um clique, apenas um clique ou uma pulsação larga. Pressionamos e mantemos pressionado dessas duas formas. A bateria dele dura até 5 anos e o grau de proteção é IP55. Tá ok? Onde nós podemos aplicar ele, Giovanni? Podemos aplicar em diversas maneiras. Por exemplo, colocamos ali dentro do nosso veículo e o utilizamos para abrir o portão da nossa casa ao chegarmos. Tá ok? Podemos aplicá-lo e vendê-lo também para uma grande um condomínio onde há 50 ou 60 apartamentos, onde a ideia qual é? E agora vou explicar para os senhores onde os senhores vão conseguir vender esse produto. Se nós temos o típico comando para fazer a abertura de um portão para a entrada de um edifício, com determinados aparelhos conseguimos fazer a duplicação do sinal, conseguimos copiar esse sinal. Eu posso aplicar em um outro comando e eu posso abrir o portão. Eu não moro no local, mas eu consigo copiar o sinal daquele comando e replicar em outro dispositivo e abrir o portão da forma que eu quiser. Com o da Ajax isso não é possível. Por quê? Porque ele utiliza um protocolo totalmente diferente, que é o protocolo Euler. Então, se tivermos e podemos aplicar a solução a um condomínio onde cada proprietário de cada apartamento vai ter um dentro do seu veículo e com o comando conseguem abrir o portão, de forma que não estarão sujeitos a copiarem a frequência do comando, tá ok? É algo muito, no meu ponto de vista, excelente para fazer a venda desse produto e apresentar para alguns clientes. Também conseguimos aplicar uma solução em para os pequenos miúdos em que na parte da noite precisam sair do seu quarto para ir até a casa de banho ou qualquer ponto da casa, em que apenas pressionando o botão fazemos, obviamente, a pré-configuração dos relés da Ajax e podemos acender somente as luzes desejadas. E assim que ele voltar à cama, pressiona o botão novamente e se apagam todas as luzes. Isso é muito fácil e o miúdo não tem que estar indo por locais sem luz para tentar acender as luzes nos botões automaticamente da casa de banho, da cozinha, enfim, é um exemplo, ok? Temos outro exemplo que na minha opinião é 5 estrelas, que justamente é o fato em que com um pequeno botão conseguimos fechar todos os stores da casa, as persianas, de todas as portas, se houverem uma trinca ou uma testa elétrica, conseguimos com um pequeno botão bloquear todas as entradas da nossa casa também, ok? E outra solução que na minha opinião também é muito interessante, nós conseguimos bloquear, fechar em uma pequena loja, em um pequeno local, na saída, né, do proprietário, onde tem que aplicar aquela tarefa de fechar uma porta, fazer não sei o que, desligar tal equipamentos, apenas com um botão já conseguimos fazer todo esse trabalho e para o cliente, na verdade, vai ser muito mais cômodo e vai economizar tempo, ok? Vamos falar um pouco do teclado. O teclado, nós conseguimos fazer o armado e desarmado, armado parcial dos grupos que eu falei lá atrás, os grupos diferentes ou as chamadas zonas, tá? Nós conseguimos fazer o armado em uma determinada zona, o armado numa zona diferente, conseguimos aplicar aqui o código de coação, né? Digamos que seria como um código do pânico, aplicamos o código de coação no teclado, a central de alarme ela é desarmada, ok? Mas é enviado à CRA uma informação de que sofremos uma coação e estamos em situação de perigo, ok? E também ele se autobloqueia se o código PIN introduzido no teclado é incorreto.
Vamos falar aqui da automatização, como vamos conseguir criar cenários diferentes, aproveitar, obviamente, o tema da intrusão e aproveitar esse tema da automatização. Como fazemos a automatização? Bom, a automatização, nós temos aqui alguns equipamentos, não devemos confundir esses equipamentos, por mais que eles tenham a mesma carcaça, porém possuem características diferentes. Wall switch. O wall switch nada mais é do que um switch onde deixa passar totalmente a voltagem os 220 volts, ok? Nós temos o alcance dele de comunicação com a central, que são 1000 metros, a potência dele é de até 3 kW e 13 ampérios, tá? Na aplicação do smartphone, nós conseguimos ter os dados do consumo do equipamento que está conectado ao wall switch e a tensão e a corrente do wall switch, ok? Nós conseguimos na aplicação também fazer o controle remoto desde o app. Como assim, Giovanni, controle remoto? Pois bem, nós conseguimos, através da aplicação do telemóvel, conseguimos ativar e desativar manualmente, ok? Esse funcionamento era até há pouco tempo como ele funcionava. Ele funcionava assim e pronto. Desta forma, nós não conseguimos, não era possível fazer a integração de sirenes cabladas de outros fabricantes, justamente para ultrapassar o problema de uma sirene apta totalmente para exterior. Só que agora nós temos as funções de cenários de atuação. O que isso faz? Com os cenários nós vamos conseguir configurá-los e se saltar um alarme, nós vamos conseguir dizer ao wall switch que ele se ative, tá ok? Com essa ativação, algo que está conectado a ele vai se ligar, por exemplo, uma luz, várias luzes, uma sirene, enfim, temos várias formas de atuação, tá ok? E evidentemente ele possui uma proteção de sobretensão e corrente, ele vai proteger o equipamento que estiver conectado a ele, tá? Então, aqui nós temos um pequeno exemplo como ele pode ser utilizado. Nós, por exemplo, podemos fazer a instalação atrás de uma tomada, onde ele faz o controle do equipamento que estiver conectado junto a esta tomada, tá ok? Qualquer tipo de equipamento. E agora, vamos falar sobre o relay. Se nós vermos, é a mesma carcaça, porém não podemos confundirmos, tá? Esse equipamento, o alcance dele de comunicação com a central é até 1000 metros e nós conseguimos trabalhar com ele normalmente fechado ou normalmente aberto, é configurável, ok? Só que aqui que está a diferença. A alimentação dele, ele funciona com 7 volts ou 24 volts DC. O wall switch já não. Como comentamos, o wall switch são 220 volts AC, ok? Então, Giovanni, para que ele serve? Muito simples, nós conseguimos conectar a ele, conectamos a alimentação e ele trabalha ou com contato seco ou, por exemplo, se nós alimentamos ele com 12 volts, nós também conseguimos retirar dele os 12 volts, ok? Para poder conectar em qualquer tipo de equipamento que funciona a 12 volts ou a 24 volts, tá? Uma ideia também muito fixe que eu gostei e é uma alternativa muito boa. Por exemplo, algumas companhias têm alguns routers que há um bocado de tempo ficam bloqueados e não funcionam e precisam ser reiniciados, certo? Então, por exemplo, não só com o wall switch, mas com o relay não, com o wall switch nós poderíamos, por exemplo, conectar o router ao wall switch e remotamente desde o nosso telemóvel conseguimos fazer o reset do wall switch. Isso seria uma ideia da utilização do wall switch, tá? E o relay também conseguimos ter os dados de tensão e ele também podemos fazer o controle remoto desde a app do telemóvel, ou seja, conseguimos ativá-lo ou desativá-lo, tá? E também ele tem a questão da proteção de sobretensão e temperatura. Ele tem um termômetro interno e nos indica qual é a temperatura interna. Outra questão muito importante
que eu não comentei aos senhores é que ele funciona como se fosse um interruptor, tá ok? Ou seja, ele deixa passar totalmente os 24 volts, os 7 volts, os 12 volts, ou ele funciona como um pulso, o contato seco, tá ok? Então aqui nós vamos colocar aqui um exemplo de como podemos utilizar o relay. E o nosso exemplo, por exemplo, é trabalhando com uma sirene cablada, tá? Essa sirene cablada é um exemplo que nós temos, que é a Vega, ok? E nesse pequeno exemplo o que fazemos no relay, fazemos um bypass do GND ao relay e sacamos dele esse GND ao negativo do trigger da Vega, certo? Só que a Vega ela precisa estar a funcionar com 12 volts constante, porém ela dispara ao receber um GND no trigger negativo. Pronto. Dessa forma, dentro das configurações desse relay na aplicação no telemóvel, nós vamos criar um cenário onde vamos dizer que quando saltar alarme, que ele se ative e vai deixar passar corrente para o trigger da Vega. Assim a Vega vai disparar e, evidentemente, vai ter o aviso, ok? E a partir do momento que nós fazemos a desativação, desativamos o alarme, automaticamente, se nós configurarmos no cenário, automaticamente o relay deixa de enviar o negativo ao trigger e desta forma a sirene deixa de fazer ela não vai sonar, ok? Com o socket praticamente podemos dizer que a mesma coisa que o wall switch, ou seja, a ideia do funcionamento dele é o mesmo que o wall switch, porque ele funciona com alimentação de 220, tá? E possui algumas particularidades. Bom, por exemplo, ele em repouso, o consumo é mínimo, ok? O alcance de 1000 metros, ele também tem os dados de consumo em tensão e corrente, também funciona com um controle remoto desde a app, tá? E com os cenários. É a mesma coisa, possui a proteção de sobrecarga e uma das vantagens do socket, que eu vou comentar agora após essas explicações. Primeiro vou comentar como configuramos os cenários. Bom, por exemplo, aqui nós temos um wall switch que foi adicionado ao nosso hub. Então nós, dentro da nossa aplicação, vamos abrir o wall switch e vamos clicar na engrenagem para poder acessar as configurações desse dispositivo. Nós, ao clicarmos na engrenagem, temos essa visualização. Aqui nós podemos dizer a qual partição nós vamos que ele vai estar presente, tá ok? Nesse caso está num escritório, está habilitada a proteção de corrente, voltagem e indicação está ativada, tá ok? A indicação dos LEDs. Aqui embaixo nós temos a opção dos cenários, e onde nós vamos clicar em cenários. Basicamente, não vamos ter nenhum cenário configurado, vamos clicar em criar o cenário e ao criar o cenário, vamos escolher por armado ou desarmado. Isso daqui, senhores, é um pequeno exemplo. Nós poderíamos escolher por alarme ou por tarefa. Como assim por tarefa, Giovanni? Também podemos dizer a ele que podemos criar um calendário e dizer que é um determinado dia, uma determinada hora, que ele ligue automaticamente. Só que aqui nós vamos criar por armado e por desarmado da central, ele vai ter uma reação. Clicamos, selecionamos essa opção e dizemos que quando armarmos a central, ele vai se ligar. E quando desarmarmos a central, ele vai desligar. Tá? Então, dessa forma, por exemplo, se nós conectarmos a ele uma lâmpada ou o que for, automaticamente, quando armarmos a central, vai acender uma lâmpada ou qualquer outro tipo de equipamento que os senhores desejarem, tá bem? Que funcione a 220, tá? Também temos que marcar Night Mode, se queremos que ele funcione também quando fazemos o armado parcial. Escolhemos Save e a partir daí
ele já está configurado o nosso cenário. Seguindo ainda com a automatização, com o quesito do socket, ele é o socket com o maior alcance do mercado, que podemos chegar até 1000 metros em campo aberto. Se nós vamos ao Z-Wave, a um Wi-Fi ou um Zigbee, a distância não supera 150 metros, tá? E o tema dos LEDs, dependendo do equipamento, o consumo do equipamento que está conectado a ele, as cores vão se modificando automaticamente, tá ok? Então, quanto mais quente a cor, significa que o equipamento que está conectado a ele tem um maior consumo de eletricidade, tá ok? Módulos de integração. São outros dispositivos que nos perguntam muito e os clientes têm muitas dúvidas ainda sobre a diferença sobre os dois módulos. São módulos totalmente diferentes para situações totalmente diferentes e agora vamos explicar qual a diferença entre eles. O transmitter basicamente é um transmissor via rádio onde nós conseguimos instalá-lo a uma distância de até 1.600 metros da central. E com ele nós conseguimos enviar à central alarmes, tá? Sinal de alarme e tamper. Como assim, Giovanni? Por exemplo, esse equipamento serve se nós tivermos a necessidade de cablar um detector de outro fabricante na Ajax, ok? Então, ele como já possui aqui essas pilhas, tá? Nós conseguimos alimentar automaticamente o detector. Por exemplo, vamos utilizar uma ideia em que nós temos que fazer a instalação de um detector em um determinado ponto. Esse detector tem que ser um detector cablado. Nós podemos instalar o transmitter, que o transmitter vai ser o responsável de fazer a comunicação com a Ajax, e o detector cablado, nós instalamos aqui o alarme e o tamper, e automaticamente quando o detector cablado detectar um movimento, manda informação para o transmitter e o transmitter repassa a informação para o hub. Isso em questão de milissegundos, é algo instantâneo. Ele possui tamper anti-sabotagem e também tem um controle de saída de alimentação, tá? A vantagem dele, comparando com o que nós comentamos anteriormente, com o detector magnético. O detector magnético eu também consigo, por exemplo, conectar um detector cablado de outro fabricante. Mas qual é a diferença? Se eu conecto o detector cablado de outro fabricante no magnético da Ajax, ele não é capaz de alimentar o outro detector, ok? O transmitter já serve para isso, por isso ele tem essas baterias de alimentação, tá? Então, dessa forma, nós conseguimos integrá-lo com detectores da Lince, da Optex, no transmitter, e o transmitter é o responsável de comunicar-se com a central, tá ok? Já o OC Bridge Plus, tá? É um módulo de integração com sistemas cablados. Ele já é ao contrário. O que nós conseguimos fazer com ele é conectamos a ele detectores da Ajax. Temos que ter cuidado porque ele não é compatível com todos os dispositivos da Ajax, ok? E como ele possui 8 zonas, o que nós vamos fazer é conectamos, por exemplo, os PIR da Ajax a ele e aqui vamos cablar a uma central já existente no cliente. Isso seria para aquele típico cliente que já possui um sistema de intrusão em sua residência, né, em sua casa, e ele não quer retirar o painel, porque por qualquer que seja o motivo, tá bem? Não quero retirar o painel, porém eu quero retirar esses detectores porque são feios, são antigos, não combinam com a minha casa. Eu tenho um painel escondido em um determinado ponto, mas eu quero os detectores de movimento, eu quero os detectores magnéticos da Ajax, e para fazer a integração com o meu equipamento. É possível, Giovanni? Sim, é possível. Esse é o equipamento que os senhores vão utilizar. Então, os detectores da Ajax podem ter uma distância de até 2.000 metros a esse detector, e logo o trabalho que nós vamos ter é de cablar desse detector até a central, tá? O limite são 100 dispositivos da Ajax, tá ok?
juntamente com esse equipamento, é enviado um CD, um software, que é o OC Bridge Configurator, e é esse software conectado pela porta USB. Esse equipamento possui um porto USB, nós vamos conectar ao computador e com esse software nós vamos conseguir emparelhar os dispositivos da Ajax. É muito fácil, muito simples, funciona muito bem e é algo que pode ser aproveitável para, se o cliente não quiser a central da Ajax, pois instalamos só os detectores e com isso integramos, tá bem? Então aqui seria um pequeno esboço de como nós conseguimos fazer essa integração, tá? Os kits da Ajax temos nas cores brancas e pretas. Então, para determinado local onde os clientes querem uma central na cor mais escura, a negra, temos totalmente disponível, tá bem? Existem também, isso daqui já digamos que é uma personalização para a Visotech, onde nós conseguimos fazer a instalação e aproveitar, são kits com câmeras IP, tá? Com câmeras IP Safir, Wi-Fi, ou do tipo Bullet ou Domo. As câmeras são de 2 megapixels, os LEDs de 30 metros, e nós conseguimos fazer a integração dessas câmeras aos equipamentos por P2P ou por endereço RTSP, tá ok? Existem também outros tipos de kits para aqueles clientes que querem, não, eu quero uma central e alguns detectores ou algo personalizável. Esses são outros kits que também estão disponíveis, tá? Também os kits com teclados e sirena já totalmente, digamos que não temos que optar por comprar o teclado, a sirene ou algo separado, já existem kits já totalmente preparados para esse tipo de instalação. Temos também as caixas, existem as caixas de demonstração para aqueles clientes que, na verdade, na hora de fazer uma visita, impressiona bastante. E os totem, tá ok? Isso daqui também é um tipo de... um dos exemplos é o que nós temos aqui atrás. São módulos expositores que nós podemos aproveitar. Se temos uma loja, podemos aproveitar esses expositores para fazer a exposição do produto aos nossos clientes, ok? Agora nós vamos ter aqui um pequeno exemplo de como fazer a integração das câmeras IPs à Ajax, tá bem? Bom, então basicamente, como fazemos? Até pouco tempo atrás, a única possibilidade de fazer a integração de uma câmera IP ou gravadores ao Ajax era por endereço RTSP. Se uma câmera IP tem endereço RTSP, podemos fazer a integração sem nenhum tipo de problema, tá ok? E desta forma, tenho que deixar muito claro que o que a Ajax faz é apenas visualizar o stream em tempo real, tá ok? A Ajax não consegue visualizar gravação, não consegue interagir de outra forma com a câmera. Apenas o que a Ajax faz é ter acesso ao stream de vídeo da câmera em tempo real, tá ok? Nós conseguimos fazer a integração total e é muito fácil de fazer essa configuração direta com o Safir. Com o Safir, desde a aplicação da Ajax, nós conseguimos ir em uma das opções de centro de videovigilância, fazer o login da nossa conta do P2P da Ajax e dessa forma escolhemos quais câmeras que nós tivermos em nossa conta, qual câmera queremos adicionar na Ajax ou qual canal do gravador. Conseguimos também escolher os canais dos gravadores. É muito mais fácil, mais prático do que tendo que colocar o endereço RTSP da câmera, temos que abrir porta no router. Então fazendo por P2P é muito mais prático, tá ok? E aqui temos um pequeno vídeo de como fazemos essa integração, tá? Adicionar câmeras ao sistema de segurança Ajax é um processo rápido e fácil. Para isso, devemos tê-las previamente ativadas e conectadas à nossa rede local. Para conectar câmeras ao sistema Ajax, usaremos uma das aplicações Ajax Security System ou Ajax Pro.
Embora neste exemplo usaremos a primeira, o processo é exatamente igual para ambas. Entramos com a nossa conta da Ajax. Em primeiro lugar, adicionaremos uma câmera Saphir. Se quiser saber como colocar em funcionamento uma câmera Saphir, explicamos neste outro vídeo. Para adicioná-la, vamos à listagem de dispositivos, clicamos em Adicionar câmera e selecionamos Saphir. Entramos com a nossa conta da Saphir Easy Connect. Voltamos a Adicionar câmera, Saphir, estabelecemos um nome para a câmera, atribuímos um local, selecionamos a câmera, introduzimos o código de verificação que criamos ao ativar a câmera e clicamos em Adicionar. Com isto, já temos nossa câmera Saphir integrada no sistema de segurança Ajax. Bom, esse foi uma pequena demonstração que deixamos no vídeo. Também logo gostaríamos de convidar os senhores a participarem do nosso canal no YouTube, porque estamos constantemente editando e fazendo upload de vídeos novos com muitas informações de como fazer configuração e trabalhar com vários equipamentos, tá? Então, basicamente, no vídeo nós demonstramos que é possível adicionar câmeras IPs por P2P muito rápido, muito fácil. O procedimento, tanto para câmera IP quanto para gravador, é da mesma forma. Obviamente, devemos ter uma conta já criada no Easy Connect da Saphir ou no RIC Connect da Hikvision. Da Dahua já não é necessário, porque só com o número de série do equipamento e com o utilizador e a palavra passe já é possível adicionar, né? E logo, com a Uniview, também temos que ter uma conta no P2P da Uniview, certo? E desta forma, quando nós, na Ajax, indicamos e fazemos o login da nossa conta com o servidor da Saphir, automaticamente a aplicação da Ajax já vai estar conectada e já vai nos dar a opção de quais câmeras podemos adicionar ao nosso hub. Se tivermos lá na nossa conta da Saphir 20 ou 30 câmeras, das 20 ou 30 poderíamos adicionar até 10 no máximo, se fosse o hub normal. Tá, ok? Dependendo de cada hub, o limite é de 10 ou 50. Iniciamos a sessão no Saphir Connect através da app da Ajax e adicionamos uma câmera ou um vídeo gravador, tá, ok? E a partir daí nós temos acesso ao stream em tempo real, tá? Não conseguimos ter acesso a gravações, tá? Se nós vamos fazemos a inicialização, escolhemos a opção, selecionamos qual é a câmera e o local onde a nossa colega dizia era a qual partição que nós queremos deixar a câmera, tá, ok? Nós podemos deixar por exemplo, ter uma câmera na garagem, e se nós temos uma partição criada como garagem, uma divisão, ali deixamos a câmera, tá, ok? E logo, evidentemente, nós temos acesso remoto à câmera. Se não quisermos fazer por P2P, a outra forma é utilizando um endereço RTSP, tá, ok? Essa é a informação do RTSP para utilizar com a Saphir. Lembrando que sempre que nós formos adicionar um stream de vídeo por RTSP à Ajax, a porta de comunicação por padrão RTSP é 554. Então essa porta, obviamente, vai ter que estar aberta no router e também redirecionada à IP interna da câmera, tá? Se não, obviamente, quando o cliente estiver fora do local, desconectado do Wi-Fi ou da rede de onde está a Ajax, ele não vai ter acesso à câmera, ok? Logo nós temos o caminho RTSP para os canais, para os gravadores ou NVRs, tá? Logo as combinações é diferente, tá, ok? Temos que ter cuidado com isso, mas a questão das portas também é igual. O RTSP, por defeito, a porta é 554, então devemos ter o cuidado de encaminhar a porta 554 do gravador, tá, ok? No router fazemos o redirecionamento para a IP do gravador, tá, ok? Com X-Security funciona da mesma forma, tá? Devemos observar que a porta é a 554,
fazer a mesma configuração. Aqui está o caminho. Nos gravadores, da mesma forma, utilizar a porta 554 e devemos indicar qual é o número do canal do gravador e qual é o stream do canal. E já para a Uniview também podemos, o RTCP tanto para câmera IP quanto para gravadores é o mesmo. A Uniview já simplifica a vida do instalador. O RTCP é o mesmo. Aqui nós teremos que colocar a IP do gravador, a porta, que também é 554, logo o resto do caminho. Onde, tá? Muito importante, nós temos que indicar qual é o stream do vídeo, do canal, sendo que o 0 é o stream principal e o 1 é o stream secundário. Tá ok? Vamos comentar agora sobre a nova versão de firmware que foi atualizada há pouco tempo, a versão 2.8.1, e quais são os benefícios dessa nova atualização. O tão esperado armado e desarmado por programação horária. A maioria dos clientes nos pediam, olha, a Ajax seria muito interessante se tivesse essa ativação e desativação por hora. Agora já é possível, senhores, com a nova atualização, nós conseguimos criar um cenário onde nós programamos a central para que ela ative o alarme por horário e desative e desarma por horário, tá? Muito importante, essa informação é muito importante. O hub podemos criar e configurar até 5 cenários. O hub 2 até 32 cenários. E o hub plus até 64 cenários. Ok? Então, antes de fazer uma orçamentação, nós temos que saber que há uma limitação de cenários. Por quê, Giovanni? Por causa do hardware. A questão dos cenários utiliza processamento do equipamento, do hardware. Então, o hub ele não consegue processar mais do que 5 cenários. Essa é a limitação dele. Então, uma limitação de hardware. Então, se os senhores, quando for fazer uma orçamentação, se o cliente final precisar de ter vários cenários, então nós temos que optar ou pelo Hub 2 ou pelo Hub Plus. Tá? Então, com os cenários nós conseguimos armar e desarmar. Nós também, por exemplo, aqui o exemplo com o relé, nós conseguimos fazer a programação dele por armado e desarmado, por alarme, por horário ou desde o botão da Ajax, o Ajax Button. O que eu comentei anteriormente, nós conseguimos com ele, junto ao veículo, conseguimos abrir o portão de entrada ao parking. Temos N possibilidades de fazer a integração do relé agora de outras formas. Tá? É hora de aproveitar esse plus da Ajax. O que nós conseguimos agora também, comentei anteriormente, volto a comentar, a questão dos repetidores de sinal. Essa é uma informação que os senhores têm que anotar. Isso é muito importante na hora de fazer uma orçamentação para um local muito grande. O hub, o limite dele é um repetidor. Tanto o Hub 2 como o Hub Plus, o limite são de 5 repetidores, tá ok? Não posso instalar mais do que 5 repetidores com o Hub 2. Lembrando que os repetidores não posso associar e emparelhar um repetidor a outro repetidor. Todos os repetidores devem estar emparelhados diretamente ao Hub, ok? E a integração do Motion Cam. Essa integração visual instantânea está possível apenas no Hub 2, tá bem? Bom, comentar algo também sobre particularidades desse firmware, onde nós conseguimos ter várias partições ou grupos dependendo do hub. Se nós tivermos o hub, o limite são de 9 partições, tá? Ou 9 grupos, nesse caso, utilizamos grupos. E se nós estivermos a utilizar o Hub Plus ou o Hub 2, o limite são de 25 grupos, tá? Dessa forma conseguimos ter uma maior precisão no controle de permissões sobre esses grupos. E evidentemente logo nós conseguimos fazer o armado e desarmado desses grupos, tá? Desde a aplicação e desde o telemóvel. Desde a aplicação
podemos fazer o armado apenas da garagem ou do perimetral, ou como os senhores fizerem a configuração, tá? Nós conseguimos fazer armados de diferentes maneiras, tá, ok? Com o teclado também nós conseguimos fazer uma personalização dos códigos e esses códigos atribuir a utilizadores diferentes. E desta forma, se determinado utilizador, uma determinada pessoa, um trabalhador, um funcionário da empresa tem que desativar o código na primeira hora da manhã e o outro no final do dia, o administrador da central ou o encarregado de segurança sabe quem é a pessoa que está a armar ou desarmar a central. Porque se nós utilizarmos um código padrão, basicamente não vamos saber quem é a pessoa responsável que está a armar ou desarmar, tá bem? Porém, o teclado também possui um código personalizado do próprio teclado. Podemos utilizar o código ou o código de utilizadores diferentes, tá ok? Esses códigos, como comentei, são totalmente personalizáveis e dessa forma nós conseguimos dizer que determinado utilizador pode armar ou desarmar um grupo por separado. Como assim? Bom, basicamente nós podemos dizer que um determinado trabalhador que chega à primeira hora da manhã na empresa e tem que desarmar o alarme, não vai desarmar todo o sistema. Ele vai desarmar apenas um grupo que nós criamos e colocamos dentro desse grupo, né? Ou zona, mas colocamos dentro desse grupo determinados dispositivos, como os detectores magnéticos, que dá a passagem da entrada da empresa até, por exemplo, o armazém. Tá? Então, se a pessoa desarmou, só pode se mover da entrada até o armazém. Se essa pessoa quer ir até outro ponto, como o escritório, recursos humanos, outra parte da empresa, ali o sistema ainda está armado, ele não pode ter o acesso. Então, dessa forma, conseguimos desarmar apenas pontos específicos de uma empresa. Tá? Evidentemente, o modo noite, nós conseguimos fazer apenas o armado perimetral dos detectores magnéticos de portas, janelas, alguns determinados dispositivos. E assim estamos livremente dentro da nossa casa. Obviamente, também conseguimos personalizar o comando, ok? Como nessa situação, o trabalhador chega ao primeiro horário da manhã na empresa e deve desarmar o sistema. Porém, o proprietário não quer que as pessoas que trabalhem no armazém não quer que tenha acesso à primeira hora da manhã nos recursos humanos, em outras partes da empresa. Então, nós podemos personalizar um comando. Com esse comando, vamos atribuir ao João, e o João, quando desarmar a central, ele irá desarmar apenas aquele grupo. Então é algo muito simples, muito vantajoso, apenas tem que ser configurado e não é algo complicado, tá? Notificações. Opa, Giovanni, temos aqui problemas porque como que eu faço com essas notificações? Onde estão essas notificações? Bom, normalmente as notificações estão guardadas no cloud. O limite são 5.000 notificações. Então, aqui no dashboard da aplicação do telemóvel, do cliente, ele vai ter acesso a até 5.000 notificações. A partir do momento que há 5.001 e 2, vão ser eliminadas as últimas, ok? O limite são 5.000. As fotografias do PeerCam ficam guardadas junto a essas notificações, tá? Então, se houver intrusão e o PeerCam teve acesso às imagens, enviou o telemóvel do cliente, o cliente não precisa ficar preocupado em acessar rapidamente, porque imagine que vai perder as imagens. Não, todas essas imagens ficam gravadas no cloud e ficam disponíveis até o limite de 5.000 notificações, ok? E ela não desaparece sem nenhum motivo, não, ela fica guardada aqui. Evidentemente também conseguimos fazer a temporização de entrada e saída, isso é claro, sistema de alarme, e vamos comentar agora conexão com as CRAs e o translator, ok? A Ajax, nós conseguimos fazer hoje uma comunicação direta a uma CRA, onde eles, utilizando o translator, conseguem fazer a integração e a tradução do Sugar Contact ID
da Ajax para o software da CRA. Então aqui nós conseguimos fazer uma total integração do sistema. Evidentemente a Ajax ainda vai comunicar por se acaso com o cloud do fabricante. Se houver falha na comunicação direta com esse IP e porta que é configurado pela CRA, ainda a CRA vai receber informação do hub através da nuvem do fabricante, ok? Dessa forma também nós conseguimos priorizar a informação. Evidentemente toda essa informação, esses dados têm que ser configurados pela CRA nos hubs dos clientes, fazemos a configuração. Se quisermos de forma direta essa supervisão, apenas introduzindo a IP e a porta de comunicação, tá ok? Muito importante que temos que escolher o canal de comunicação que vai estabelecer o envio das alarmas à CRA, se é Ethernet ou GPRS, tá bem? Da outra forma, o cliente final, quando recebe o equipamento, ele consegue filtrar todas as companhias de segurança em Portugal e dessa forma, pois quando seleciona o ícone, o nome da companhia, vai ter toda aquela informação que nós passamos aos senhores no início da tramitação ou no início da tramitação com a CRA, onde a CRA nos dá a informação de qual é a página web, o e-mail de comunicação e o número de contato. Assim o cliente consegue escolher a qual CRA vai fazer a conexão, tá ok? E repetindo, temos também a opção de conexão direta, tá? Conseguimos também fazer a dupla comunicação, tanto por P2P quanto por conexão direta, tá ok? Muito importante, a questão dos grupos devem ser ativados, tá? Normalmente, quando nós vamos criar os grupos, queremos fazer essa divisão das zonas, nós temos que, ao acessar o hub, temos a opção dos grupos. Agora vou mostrar numa breve demonstração, em que os grupos devem ser ativados, tá? Para, a partir daí, nós termos a opção dos 9 grupos e fazer a movimentação dos acessórios, dos leitores para cada grupo. Ok? Agora também é possível fazer a comunicação da Ajax com a CRA diretamente com o protocolo CIA. Ok? Com o tema do protocolo CIA, a única coisa que a CRA vai ter que fazer é que dentro do centro de supervisão na Ajax, no hub, vai ter que escolher o protocolo. Escolhemos o protocolo CIA e nós temos que habilitar e introduzir todas as IPs, o número do abonado, tá ok? Da central, que quem tem o número do abonado é a CRA, onde o hub passa a comunicar de forma direta com a CRA sem ter que passar pelo translator, ok? As aplicações, Giovanni, existem 2 aplicações. Para o cliente final, sempre vamos instalar a ele a aplicação Ajax Security System, Ajax, certo? E para o instalador, nós recomendamos começarem a se habituar a utilizar o Ajax Pro. Por quê? Porque é mais prático para o instalador utilizar Ajax Pro. Quando o cliente solicita ao instalador para fazer algum tipo de configuração, olha, pode me colocar aqui, faz favor, um tempo de entrada maior, porque para chegar até o teclado com 10 segundos que colocamos no início da instalação não é possível, quero 20 segundos. Bom, todas essas funcionalidades recomendamos que o instalador faça com o Ajax Pro. E o grande motivo é porque essa ferramenta, o Ajax Pro, também existe essa versão para PC. E a grande vantagem é a facilidade com que o instalador que fez a instalação tem o hub do cliente no PC, certo? Na sua conta, e consegue fazer toda a gestão mais rápida e mais fácil desde um computador. É muito mais rápido e mais prático. Além do que, quando o nosso cliente nos dá a permissão para fazer essa gestão, por padrão,
temos 1 hora para fazer essas alterações. A partir de 1 hora, nós já perdemos qualquer ação sobre o hub do cliente. Então, os clientes podem ficar tranquilos e dessa forma, o melhor é o instalador utilizar o Ajax Pro, ao invés de utilizar o Ajax Security System. A vantagem do escritório é essa, como eu comentava antes. Desde o computador, nós temos uma grande vantagem e é muito mais prático, muito mais fácil para o instalador, para a empresa, fazer a gestão de todos os equipamentos desde o computador do que um telemóvel. Tá, ok? Então, é um plus ainda mais para o instalador utilizar Ajax. Nessa parte, o software de escritório é que nós temos um controle total, temos permissão e acesso de cada utilizador, tá ok? A velocidade que nós temos de buscar os hubs, de fazer a gestão dos hubs, aqueles instaladores que têm já centenas e centenas de hubs instalados, é muito mais fácil com o Ajax Pro do desktop. Outra questão é a acessibilidade que nós temos. A configuração remota aos equipamentos é total. Nós conseguimos fazer qualquer tipo de gestão, desde que temos acesso, ok? E, evidentemente, sempre o fabricante está a fazer atualizações nesse software, algo muito importante. Também eu quero comentar que no Ajax Pro, para desktop, para computador, nós temos um local onde nós temos acesso a todas as notificações e eventos do Hub. Então, é algo que que nos pode facilitar muito a vida, tá ok? Agora o que nós vamos fazer, terminamos com a parte de explicação dos dispositivos, agora o que nós vamos fazer é uma pequena demonstração de configuração. Bom, nós temos aqui então o Ajax Pro, onde todas as configurações já temos configurado o nosso hub. Esse ponto é um hub 2 e onde nós temos todas as informações do equipamento. Após acessando o equipamento, clicamos sobre o dispositivo e, se quisermos acessar qualquer tipo de configuração, modificar parâmetros IP, parâmetros do cartão GSM, devemos clicar na engrenagem na parte superior direita. Clicamos na engrenagem e vamos ter acesso a aos parâmetros do hub e nós podemos então aproveitar e fazer modificações. Por exemplo, podemos convidar utilizadores. Aqui é onde nós enviamos e-mail ao nosso cliente. Quando nós fazemos a instalação, devemos fazer o convite ao nosso cliente. Como fazemos? Aqui dentro do Hub, nos usuários, enviamos o código de um convite e basta em escrever o e-mail do nosso cliente. Por exemplo, colocamos o e-mail do nosso cliente, @gmail.com, e a partir do momento que enviamos o e-mail, o cliente vai receber um e-mail automático da Ajax, indicando que ele deve fazer a instalação da aplicação, tá? E a partir do momento que ele faz a instalação da aplicação no telemóvel, ele deve configurar a sua conta. E a partir do momento que ele configurar a conta, o cliente já tem acesso total a esse hub que nós acabamos de fazer o convite. Ethernet, onde nós fazemos e temos acesso total às configurações IP do equipamento. Nesse caso ele está em DHCP, mas nós podemos deixá-lo em estático, com muito cuidado com configurar um hub no escritório como estático e logo levá-lo ao cliente. A gama IP pode ser diferente, então não recomendo deixar em modo estático, tá ok? Outro ponto, rede móvel, é onde nós fazemos a configuração do cartão GSM. Nesse caso o nosso está desabilitado porque não temos nenhum cartão SIM, e aqui embaixo é onde nós acessamos as informações do cartão para, por exemplo, fazer a configuração da APN. Dependendo da companhia, vamos colocar o APN, o nome do utilizador, a palavra-passe dessa configuração da APN, que é informada pela companhia do cartão telemóvel que estamos a utilizar, e a partir daí já conseguimos fazer, já conseguimos que o nosso hub
tenha acesso ou comece a trabalhar, tá, com o cloud através da comunicação do cartão, tá ok? Geofence. Geofence nada mais é do que o que eu comentei anteriormente. Se nós tivermos habilitado o Geofence, conseguimos definir uma posição em que quando o hub detectar que nós estamos nos movendo de uma determinada área, um raio, né, do hub, vamos ter um aviso, uma notificação que nós estamos nos distanciando do hub e ele vai enviar aquela notificação para avisar, olha, tu está se distanciando do equipamento, deve ativar o alarme. Essa é a opção do Geofence, ok? Os grupos é onde eu informei aqui. Por exemplo, esse nosso hub não está habilitado ao modo grupo, então nós não vamos conseguir personalizar comando, não vamos personalizar o teclado, então devemos ativar o modo grupo, que é aqui na parte inferior. Devemos ativar o grupo e devemos adicionar um grupo. Se não adicionarmos um grupo, não vamos ter como fazer essa configuração. Criamos um grupo e a partir desse momento já temos que mover dispositivos para dentro, para o grupo, ok? Selecionamos o Motion Protect e a partir desse momento já temos o grupo criado, tá? Então podemos fazer isso e a partir daí o nosso grupo já está criado e a partir desse momento nós iríamos conseguir fazer no teclado a ativação por grupos diferenciados, os comandos, tá ok? É nesse ponto aqui, nessa do configuração dos grupos. Logo, já aqui mais abaixo são opções mais avançadas, onde, por exemplo, conseguimos em serviço determinar o tempo de pooling, tá ok? Comprovar, essa é também uma informação que muitos clientes perguntam, comprovar a integridade do sistema. Se nós habilitarmos essa função, o cliente não vai conseguir armar a central, não vai conseguir ativar o alarme se uma porta estiver aberta, se uma janela estiver aberta. Então, a comprovação de integridade do sistema nada mais é que, quando fazemos o armado, se há algum detector que está a falhar ou se alguma porta está aberta, o sistema irá avisar. Olha, há um detector X, tal, que está aberto. Deseja realmente ativar o alarme? É onde nós aplicamos sim ou não. Se isto estiver desabilitado, então não estaremos cumprindo a normativa, tá? Alarmas Fire Protect interconectadas é onde eu comentei anteriormente. Se nós tivermos mais do que detector de fumo em um determinado local, se essa opção não estiver habilitada, os detectores de fumos não vão estar interconectados, tá ok? Devemos sempre marcar essa opção quando tivermos mais do que um detector de fumo, certo? Outra opção, outro tema é o dos utilizadores Pro, que os clientes perguntam, Giovanni, como vou acessar um hub com o utilizador Pro? Devemos aqui enviar um e-mail a um utilizador Pro. Porém, se esse utilizador Pro já não tiver a conta criada, vai dar erro, tá? Muito importante, se o nosso técnico que vai fazer a instalação tem que utilizar o Ajax Pro para fazer a configuração do hub, ele deve ter previamente uma conta criada, senão não iremos ter sucesso no envio do convite para determinado hub. Se é o utilizador normal, não há problema. Se não há nenhuma conta criada, não há nenhum problema. Colocamos o e-mail e ele envia. Porém, a opção é em utilizadores, tá ok? Essa é a diferença entre utilizadores normais e um Pro, tá bem? Não confundir Pro com um admin, tá? O admin é o proprietário do hub. Nesse caso aqui nós temos esse utilizador e ele é apenas um utilizador normal, não é o proprietário. Se nós dermos a permissão como admin, a partir desse momento ele se torna proprietário do equipamento e ele teria total permissão para eliminar o utilizador Pro do hub, tá bem?
Essa é a diferença entre um utilizador, entre um Pro e um admin. E no demais, as companhias de segurança. Quando acessamos as opções de companhias de segurança, é onde nós vamos ter total liberdade para selecionar as companhias de segurança que já possuem essa conexão já feita com a Ajax, e a partir daí conseguimos selecionar qualquer uma, e a partir daí fazemos o contato com a companhia, marcamos o telefone, comentamos que estamos interessados, e a partir daí já é protocolo da companhia em fazer o contrato do tema da supervisão. Bom, aqui onde nós temos o Motion Cam. Com o Motion Cam, quando selecionamos o Motion Cam, igualmente temos a indicação da temperatura, intensidade do sinal Euler, que é o sinal de comunicação do Motion Cam com a central, tá ok? Intensidade do sinal Wings, que é a intensidade do sinal do Motion Cam com o hub, com a central, mas esse protocolo é o protocolo que o fabricante utiliza para o envio das imagens, tá bem? Então aqui, onde nós temos totalmente a informação do dispositivo, como que ele está funcionando, se a tampa está fechada, se ele tem algum tipo de retraso para entrar, para sair, a sensibilidade, se ele está ativo em 24 horas ou não, e onde nós clicamos aqui na engrenagem. Na engrenagem, nós temos em qual local que nós vamos mover o dispositivo. Esse mover basicamente é para nós termos estrategicamente na central, sabemos se temos entrada, podemos criar uma instância, nesse caso a instância, mas são divisões, sala, cozinha, garagem, pátio, ou seja, vamos criando várias divisões e nós vamos movendo os dispositivos para determinadas divisões. E aqui embaixo selecionamos a sensibilidade dele, alto, normal ou baixo, resolução da imagem, onde nós queremos que o PIRCam capte. Qual a resolução que queremos? Se nós deixarmos em 640 por 480, ele não vai dar mais do que 3 imagens. As fotos com resolução em 640 por 480 podem enviar-se 4 vezes mais lentamente do que 320 por 240. Essa é uma informação que o fabricante dá, porque pode demorar até 4 vezes mais devido à questão da qualidade da imagem. Pesa mais, então demora um pouco mais, ok? Enviar uma foto em caso de alarme, série de 3. Alarmas com confirmação fotográfica, 3, ok. Significa que ele, em caso de alarme, vai enviar 3 imagens. Não conseguimos mais do que 3 imagens, ok? Se nós deixarmos em 320 por 240, conseguimos enviar até uma série de 5 imagens. Então, isso é muito importante. Uma foto, 2 fotos, 3 fotos, 3, 4 ou 5 fotos, apenas 5 imagens, apenas se a resolução for inferior a 320 por 200, perdão, se for inferior a 640 por 480. Outra questão muito importante é alarmes com confirmação fotográfica. Quantas vezes queremos? O que isso significa? Significa que se nós passarmos na frente do PIRCam, um alarme, ele vai enviar as 5 fotos ou 3 fotos, dependendo do que nós escolhemos, ok? Ele envia. Passamos outra vez, segundo alarme. Ok, a partir daí ele envia novamente as 3 ou 5 fotos. Se nós deixarmos em alarmes com confirmação fotográfica 2, na terceira vez que eu passo na frente do sensor, ele já não vai enviar, tá? Então, isso daqui também é muito importante, alarme com confirmação fotográfica. Devemos escolher até quantas vezes o Motion Cam vai enviar essas fotografias com detecção de movimento, tá ok? Se queremos sempre ativo, e se ao detectar movimento, se queremos também que ele alerta a sirene ou não, ok? Basicamente, essas são as funções do Motion Cam. Os senhores viram que é algo
muito simples, apenas devemos selecionar corretamente a sensibilidade, resolução de imagem, porque vai influenciar na velocidade, na rapidez que nós vamos receber essas imagens no telemóvel e a quantidade de confirmação fotográfica que nós queremos, com quantos alarmes queremos receber fotografias. E, obviamente, vamos falar sobre as funções dos cenários. Aqui temos o socket, ok? Temos aqui as várias informações sobre ele. Obviamente, aqui não temos nada conectado ao nosso dispositivo. Se nós clicarmos, selecionarmos a engrenagem na parte superior direita, vamos ter acesso a ele. E nós temos aqui também a divisão. Qual divisão que ele vai estar? Poderemos ter uma divisão, por exemplo, casa de banho. Dentro da casa de banho temos algum tipo de dispositivo em que eu quero ativar ou desativar desde o meu telemóvel. E aqui embaixo é onde nós temos a opção dos cenários. Clicamos sobre os cenários e nós podemos adicionar um cenário. Ao armado, como já temos os cenários criados, eu tenho um cenário entre armado e desarmado. Vou editar para ver o que é que vamos fazer. Ao armar a central, ele não vai fazer nada. Temos aqui, ao armar, podemos conectá-lo, apagá-lo ou não fazer nada, sem reação. Selecionamos. Quando armamos a central, ele não vai fazer nada. Quando desarmamos a central, se ele estiver conectado, ele vai se apagar. Tá ok? Ele vai se apagar. E eu quero que ele também funcione com o modo noite ou um modo noturno, né? Casa. Temos outro cenário criado com o nome casa. Editamos. Casa. O que ele vai fazer? A ação do dispositivo. Ele vai se apagar automaticamente todos os dias às 11h47 da manhã. Então, o que estiver conectado à nossa tomada inteligente vai se apagar automaticamente às 11h47 da manhã. Tá ok? Temos outra chamada assalto. E aqui já temos combinações, que é um comando e um motion cam. Tá ok? Nós estamos criando um cenário em que conseguimos determinar que tipo de dispositivo a Ajax já nos informa. Dispositivo de intrusão, dispositivo de incêndio. Se aqui houvesse na nossa central instalado um detector de fumo, iria aparecer o detector de fumo. E os detectores de inundação. O senhor se lembra que eu comentei há um bocado que se tivermos um Leak Protect, ok? Podemos dizer que quando o detector de inundação, se ele detectar água, conseguimos dizer por exemplo, ao socket inteligente que se apague. Então aqui vamos selecionar o Keyfob, este é um pequeno exemplo, e o Motion Cam, e vamos dizer que se em um determinado assalto, ou seja, se alguém entra no local, número de dispositivos que vão executar esse cenário, todos, ou seja, o PeerCam e o Keyfob tem que funcionar os dois ao mesmo tempo para eles e um tempo aqui embaixo. Temos um tempo de 2 minutos e 5 segundos. Isso quer dizer que se o PeerCam detectar um movimento, eu tenho 2 minutos e 5 segundos para pressionar o botão no comando de pânico para ativar o socket. E pronto, e se eu tiver uma sirene conectada a ele, a sirene vai funcionar. Se eu tiver uma lâmpada ou não sei, qualquer coisa, ele vai funcionar. Esses são os cenários. Então podemos criar cenários por programação. Se ele liga ou desliga, podemos ligá-lo também. A partir das 8 da noite eu tenho alguma coisa que eu quero que se ligue automaticamente. Dessa forma conseguimos fazer totalmente a programação. Logo, por cada dispositivo que estivermos conectado na nossa central, vamos tendo várias formas de automatizar. Se eu tivéssemos aqui o relé para fazer uma abertura de uma porta, mandar um contato seco, da mesma forma teríamos essa mesma opção. Tá ok? Bom, senhores, os senhores viram que a questão dos cenários é algo muito simples, não é nada complicado. A questão do teclado
para personalização dos códigos, fazemos aqui na engrenagem, dentro do teclado, onde damos o código do teclado, muito importante, onde nós aplicamos o código do teclado, ok? Se quisermos fazer a personalização dos códigos para os utilizadores, nós não podemos. Lembramos que, como é uma central de alarme, cada utilizador deve fazer a personalização do seu próprio código dentro do seu próprio utilizador, ok? Configuração de código de acesso. Então, eu só posso modificar o meu código, não posso modificar o código da pessoa que trabalha na minha empresa. O código é pessoal, é dela, tá vendo? Então, cada utilizador que tem acesso à aplicação é essa pessoa que vai ter a possibilidade de alterar o código. Perfeito? Creio que a apresentação foi... espero que seja do agrado dos senhores. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela participação e eu os espero no próximo curso. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.